onde fores, por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. 7 segundos é quanto basta para criar a primeira impressão. E é quanto basta para que algumas fiquem consigo para sempre. Como um momento em que se apaixonou por algo realmente belo. As sensações, os detalhes, as possibilidades. Ou como o instante em que vir pela primeira vez o DS7 Edition France, forjado na mais pura elegância francesa. Como quando entrar a bordo e se envolver com o interior em alcântara preto, com pormenores em dourado e carmim. Uma experiência absolutamente única. Descubra a nova Edition France em dsautomobile.pt. Bastam 7 segundos. Olá, bem-vindas e bem-vindos à segunda parte da conversa com o editor Zeferino Coelho, depois de no final da primeira parte termos ouvido um áudio surpresa da escritora Alexandra Lucas Coelho, autora de livros como Gaza está em toda a parte, que acaba de ser editado, Líbano Labirinto, Oriente Próximo, Oh Deus dará e A Noite Roda, Oh Viva México, estes e tantos outros. Em primeiro lugar, Zeferino, um comentário ao que ouviu antes da pergunta. Desta sua autora, Alexandra Lucas Coelho. Bom, a Alexandra Lucas Coelho, que eu tenho um enorme prazer em publicar, porque cada livro dela é sempre um desafio, né? Como ela disse, quer dizer, aquilo começa por ser uma coisa e acaba por ser outra, não é? Mas todo este processo é realmente fascinante. O que, para algum tipo de editor, para alguns perfis de editores, é uma dor de cabeça, não é? E é muito interessante, curioso e talvez contracorrente, diga-me se não concorda, abraçar o que o livro pede, o que a autora pede, e o livro crescer e tomar outras formas das iniciais. Não, mas isso pode ser até uma coisa fascinante. É isso. A gente ver a coisa a alterar-se, a modificar-se, e mais isto e mais aquilo, não é? Ou num dos últimos, que é o Líbano Labirinto, uma dessa... ela foi lá para o Líbano quando foi a correr, né? Quando foi aquela explosão lá em Beirute, né? Mas já lá tinha estado várias vezes, já tinha escrito sobre aquilo e tal, e portanto foi lá ver e... Bom, quando ela partiu, aquilo era para ser um livrinho, talvez de 70, 100 páginas, uma coisa à volta disso, não é? Foi o que nós combinámos, não é? Pausa para rir um bocado. Sim, foi. Bom, quando chegou, tinha 500 e tal páginas, não é? E tinha cheio de fotografias, com centenas de fotografias, não é? E entregou-me aquilo, não é? E eu ainda consegui fazer dar um passo em frente no livro, porque ela estava convencida, não é? De que o livro ia ser a preto e branco. Não que eu lhe tivesse dito que tem que ser a preto e branco, mas quer dizer, era o expectável, era que fosse a preto e branco. Mas eu vi aquilo tudo, e aquelas fotografias, e disse, mas eu vou imprimir isto a preto e branco. Há muitas dessas fotografias vão ser reduzidas a manchas. Não pode ser, não é? Tenho que pôr isto a 4 cores. Mas vou fazer uma habilidade, que é ou ver como é que isto se arranja no livro, de maneira a que todas as fotografias a cores vão ser colocadas todas dentro das mesmas folhas de impressão. E as outras vão ser a preto e branco e, portanto... Mas isso, depois passei mas isso é um lado ousado e corajoso da sua parte, porque há um perfil de editor, e ajude-me aí, que é mais conservador e quer sempre o mais barato, claro, e quer as impressões ou sem fotografias ou as impressões a preto e branco, porque é sempre muito mais barato. E na indústria, no mercado literário, a indústria, os números contam e, portanto, vender o máximo e gastar o mínimo, não é? E aí o Zeferino
tenta fazer diferente? Não, mas aí é o que disse há pouco, não é? A gente não pode trabalhar com preconceitos, não é? Então? Tem que olhar para as coisas e pensar outra vez Não nelas. pode trabalhar com fórmulas. Com fórmulas já quer dizer, Mas há muita gente, há Sim. muita gente no seu meio Sim. e que assiste que trabalha mais com fórmulas. Não, mas isso acontece a todos nós, quer dizer, na vida, porque é muito útil. A fórmula é uma coisa útil. Porque dá resultados. Porque dá resultados. Eu aplico a fórmula e já está. Mas a fórmula dá boa literatura. Não sei. Talvez dê. Não sei se dá. Na sua opinião. A fórmula. Provavelmente não dá. Né? E então escolhe arriscar. Bom, eu não escolho arriscar. Vamos lá pensar sobre isto. E pensar sobre isto já é fazer diferente da fórmula, sim, não é? Eu passei uma tarde inteira a tentar encaixar as fotografias dessa maneira, mas não conseguia. Eu não consigo encaixar as fotografias sem alterar a ideia do autor. Isso eu não quero. Não é? Por isso a Alexandra diz que está sempre do lado da autora do autor. Se ela quer isto nestas posições, eu não vou agora, olha, o que me dá mais jeito é aquelas, porque não, o que está em casa não é o que me dá jeito, é o que o livro precisa, não é? É o que o livro precisa. Exatamente. E então, pedi lá à minha colega que faz as contas, não é? E disse, faça lá outra vez um cálculo de se imprimirmos isto, o livro todo, a 4 cores, qual é o resultado em termos de venda ao público, não é? Eu agora já não sei quais são os valores, mas aquilo dava uma diferença em preço de venda ao público, €1 ou €1,50, uma coisa menor. Mínima, pois. Uma coisa mínima, e portanto... Valia mais do que a pena. Exatamente. Então vamos imprimir tudo a 4 cores. E o livro saiu a 4 cores. E então reconhece nas palavras da Alexandra, está sempre do lado dos seus autores e do lado do que o livro, do lado do livro. Porque há uma coisa que tem que ser, a gente tem que partir do princípio. Quer dizer, o livro é do autor, não é do editor. Né? E portanto aquilo que o autor quer para o livro é uma coisa que a gente tem que respeitar. Evidentemente que a gente pode dizer, isso é uma estupidez, pode até achar isso, nunca me aconteceu, não é? Mas pode dizer, então se é uma estupidez, não faço um livro, vá publicar outro, ou vá publicar um outro livro, mas nunca me aconteceu. Mas quer dizer, é preciso olhar com muita atenção aquilo que o editor, aquilo que o autor faz. Importante é também dar conta que o Zeferino, junto com a Alexandra Lucas Coelho, tem editado vários livros da Alexandra sobre o Médio Oriente, sobre Gaza, sobre o Líbano, esta tragédia que está a acontecer daquele lado do mundo. Sentiu que eram livros urgentes, necessários, quando decidiu publicá-los. Exatamente. Porque não se vê, tanto no mercado português, muitos livros sobre aquele lado do mundo. E, portanto, eu pergunto ao editor, que tem publicado vários livros sobre esta temática, que não é uma temática fácil. Não é uma temática, eventualmente não é um best-seller, arrisco dizer. O que é que o tem feito estar sempre do lado destes livros escritos pela Alexandra Lucas Coelho e também da Shadu Adi, que é a sua autora? Portanto, a escritora palestiniana, a poeta, que publicou o seu livro Chuva de Jasmim, não é? Exatamente. E a Alexandra desempenhou aí um papel importante. Mas já lá vamos. Como apresentou. Já lá vamos. Mas o que é que o tem levado a publicar estes livros, que eventualmente não são best-sellers, nem são livros fáceis de ler pelo grande público? Bom, quer dizer, primeiro, os livros são muito bem escritos. Verdade. Portanto, isso facilita muito, não é? Portanto, não há ali, o leitor não tropeça nas palavras. Não, tudo aquilo está bem feito e não há essa questão, não é? E depois é tudo feito com muita inteligência. A Alexandra vai lá ver o que se passa, a entender o que se passa. Não vai lá tomar partido por A ou por B. Ela toma partido naturalmente porque, digamos, tem o mesmo sentimento que nós. Quando vemos aquilo na televisão, né? Nós dizemos, tem que fazer alguma coisa. Né? Tem que fazer alguma coisa. Não posso ficar quieto. Né? E a Alexandra dá-me a oportunidade de, por uma maneira que me é muito simples, né? Eu fazer alguma coisa, né? Digamos, atrás dela, né? Fazer alguma coisa para intervir no mundo que apresenta coisas daquelas que são uma vergonha, digamos. É extraordinário como é que seres humanos podem fazer isso, aquilo a outros seres humanos. Né? E digamos, essa coisa de tomar partido, o Saramago, por exemplo, tomava partido constantemente, né? Sobre todas as coisas, pensava sobre todas as coisas, sobre todas elas tomava partido, e isso não o incomodava, né? Nem o atrapalhava quando estava às coisas relevantes.
Uhum. Não tem nada a ver um com o outro. E a Alexandra dá-me essa oportunidade de eu me sentir participante, né? Participante Nesse movimento de denúncia, não é? Em relação ao que se está a passar. Agora, a Alexandra também coloca outra questão, saber se eu alguma vez hesitou ou pensou mudar de vida numa altura de maior desentusiasmo, sim, eventualmente num momento das tais falências? Sim, aconteceu muitas vezes, né? Eu até usava. Pensou mudar? Quer dizer, aquela coisa, porque é que eu não faço outra coisa? Aquela coisa, quer dizer, nunca foi nada de sério, não é? Mas eu até tinha uma expressão que arranjei para mim próprio, não é? E que é uma trabalhadora da Caminho, que foi a minha secretária, que é a Esmeralda, conhece bem. Quer dizer, vou para o Vanuatu e não volto. Vanuatu? Sim, o Vanuatu. Não sabe o que é? Não. É um pequeno país daquelas ilhas no Pacífico, não é? Que está sob a ameaça de serem todos naufragados, não é? O mar está a subir, não é? E às vezes eu dizia isso, o bom Vanuatu. Para praticar mergulho, no caso, porque... Exatamente. Como Manuel Bandeira diz, vamos todos para a Pazárgada, vou para a Pazárgada, não é? É ver se esse belíssimo poema do Manuel Bandeira. Então, dar aulas, fazer outra coisa não ocupou muito tempo a pensar nisso? Não, a verdade é que... O que é que poderia fazer profissionalmente se não fosse editor? O que é que teria... Podia, às vezes passou-me na cabeça, por exemplo, se eu fosse tradutor. Uhum. Como Saramago foi. É um trabalho que eu faço com alguma facilidade. Não é? Estava em casa, não me chateavam. Olha, é uma ideia. Este é o Vanuatu. Né? Lá está. É o Vanuatu. Gaza é a grande vergonha e a grande tragédia do mundo atualmente. Acho que sim. É uma coisa abominável. Não é? Isto de, digamos, esta coisa de... A gente logo tinha ficado na Idade Média. Quer dizer, que vem o exército, cerca a cidade e eles vão de cair à fome. Né? É a mesma coisa, exatamente. Né? Chegou-se a um grau de barbaridade, né? Que, digamos, nos faz recuar a tempos. Né? Não esperava estar vivo para assistir a estes tempos? Desta barbárie que parecia ter ficado na história? Não, agora, digamos, já estou conformado, não é? Mas durante muitos anos não é? Porque, digamos, parecia que estávamos a evoluir. Exatamente. Enquanto civilização. Parecíamos que estávamos aí numa certa direção, embora não estivéssemos. Agora nós estamos aí, sim, estamos aí para algum sítio, não é? Não sabemos para onde. Mas não é um sítio bom? Não é um sítio bom. Quer estar cá para ver isso? Bom, eu queria estar cá para ver isso e a superação disso também, não é? E os livros todos que há para escrever também sobre isso. Eu volto à questão inicial, porque Zeferino foge e eu vou atrás. Sim. A primeira pergunta que eu lhe fiz é se neste mundo e neste país, num estado tão extremado, se continuar a publicar livros de forma tão militante aos 80 anos é um ato de liberdade e de resistência, e até que ponto? Sim, digamos, no fundo, digamos, a minha vida foi sempre isto, não é? Desde esse tempo, não é? Ou até já eventualmente antes, não é? Desde esse tempo em que o Cruz Santos me convidou a ir trabalhar lá para a Inova, não é? No fundo foi isto, eu fui sempre editor, não é? Fui sempre editor. E era isto que eu aspirava, né? Na realidade, embora não soubesse, né? E é isto em que me mantenho. Agora eu tenho 80 anos, enquanto me quiserem lá na Leia, e aparentemente querem, não é? Vou ficando. O que é que o faz continuar? Como é que mantém a esperança, a vontade de dar vida a mais livros? Deixa eu ver, havia uma coisa que a gente estudava na física, no liceu da física, que era o repouso e o movimento. Né? E há, digamos, quem está em repouso tem tendência a continuar em repouso. Quem está em movimento tem tendência para continuar em movimento. Né? Eu
como estou em movimento, tenho tendência para continuar em movimento. Porque descansar ia-lhe dar muito trabalho. Sim. Parar ia-lhe dar muito trabalho. Sim, e não preciso de grande empurrão para me levantar todos os dias de manhã para ir trabalhar. Pois, até agora está de férias, consta e diz que vai trabalhar em várias leituras que tem, não é? Sim. Pois. Vou fazer o quê? O que é que você acha que eu devia ir fazer? Não sei. Ler? Mas eu faço isso trabalhando. É isso, pois é. Tudo se mistura. Exatamente. Vida, trabalho, vida. Exatamente. Eu resgatei aqui uma frase, era a frase que eu queria citar de Saramago, que é muito atual e gostava de ter a sua opinião. Então diz o seguinte: o tempo das verdades plurais acabou. Vivemos no tempo da mentira universal. Nunca se mentiu tanto. Vivemos na mentira todos os dias. É. Revê-se nisto, nestas palavras de Saramago. Completamente. Né? De facto, hoje é tudo. É a pós-verdade, né? Já se chamou a pós-verdade. Né? E, de facto, não há, digamos, não há limites, né, para o descaramento das pessoas. Né? Que mente deliberadamente. Né? Ainda hoje estava de manhã a tomar um pequeno almoço e ouvir o noticiário da televisão espanhola. E lá estavam eles a protestar contra mais uma mentira do Trump, né? A propósito dos arancelas, como dizem os espanhóis, das tarefas alfandegárias. Né? Pois mente-se com toda a facilidade, né? Com um sorriso nos lábios, né? E essa coisa de estar a enganar os outros, de estar é feito com um descaramento como nunca se tinha visto. Né? E infelizmente estamos nisso, não é? Pois e digamos, para um mentiroso descarado é difícil conversar com ele, não é? Um escritor, uma escritora é um mentiroso descarado porque cria um realismo a partir de histórias inventadas. Exatamente, ele inventa histórias, mas ele faz isso para procurar a verdade, né? Exatamente, ele faz isso para procurar a verdade. Exatamente. Aí está. Através da ficção, exatamente, escreve para procurar a verdade. Exatamente. E não é de todo o que fazem os políticos. Não pois é? Não. É má literatura o que andam a fazer exatamente. na política. Exatamente. Qual o diagnóstico que faz atualmente no mercado literário português? Bom, quer dizer, se virmos a uma certa distância e não apenas de um ano para o outro, não é? O panorama mantém-se. Com um crescimento fraquinho, não é de 6%? Está a haver um crescimento este ano, até se fala mais em 10% e tudo isso, não é? Tem havido, não é? Mas também houve uma quebra muito grande, não é? Pode não compensar. Agora está mais ou menos a recuperar, não é? Ele precisava de uma atitude nacional no sentido de nós todos, não é? No sentido de tentarmos superar esta nossa deficiência. Não é? Que atitude era necessária ter para superar haver tantos portugueses a não ler, ou a ler pouco e mal? Porque em 2022 havia um número enorme de portugueses que não tinha lido um único livro durante o ano, não é? Ou seja, mais de metade da população portuguesa em 2022 Sim. tinha lido 0 livros. Exatamente. Isto é preocupante? É, mas foi sempre assim. Quando não foi mesmo pior, não é? Pois, havia o grande analfabetismo. Mas a questão é que se isto está a melhorar, estamos a evoluir ou não. Estamos mais ou menos sempre na mesma. Se nós virmos, digamos, numa distância de 50 anos, ou qualquer coisa assim, não é? Sim, vê-se uma evolução positiva. Não é? Agora, está tudo muito lenta, com avanços e recursos e tudo isso, não é? Há um fator que é decisivo, que é o fraco poder de compra. Nós temos um fraco poder de compra. E os livros na Alemanha são mais baratos que cá. O mesmo livro na Alemanha é mais barato que cá. Como é que se explica isso? Explica-se porque, digamos, eles são ricos e nós somos pobres. Pois, porque ou seja, consiste nisso. Exatamente, ou seja, as pessoas são muito mais bem pagas, logo os livros saem-lhes mais baratos ao bolso. Exato, mas veja esta desproporção. Nós ganhamos muito menos que um alemão. E o que nós gastamos para comprar um livro ou um jornal
é mais do que eles Pois, é estranhíssimo isso. E, portanto, há aqui uma diferença enorme, não é? E isso é um grande condicionamento para o fraco consumo de livros. Não é? O poder, o governo teria um papel aqui também? Exatamente. Por um lado era esta coisa, digamos, que sempre se fala, mas que conteúdo da mesma, que é nós aproximarmos as médias europeias, igualarmos as médias europeias, toda esta conversa. Mas isso não se forja, é preciso políticas acertadas. Exatamente, e depois é preciso a gente, na realidade, esta burguesia, que na Alemanha é grande produtora de riqueza, ou cria um sistema de grande produtor de riqueza, essa burguesia aqui nunca existiu. Essa existia, vive aninhada debaixo do guarda-chuva do Estado, não é? E pronto, digamos, salários baixos, não é? Para aumentar os lucros, não é? Aquela burguesia ilustrada que caracterizou aqui a Europa Ocidental durante muitos anos, isso nunca existiu aqui. É uma classe média remediada. Ainda, Portugal ainda é feito muito de uma classe média remediada. E digamos, e segundo as estatísticas, né, o grau de formação dos trabalhadores é superior ao grau de formação dos patrões. Curioso. Exatamente, mas é assim mesmo, não é? Isso é assim mesmo. Mas não é? quem vai quem decide é o patrão. Fortuna, quem decide é o patrão. E tem dinheiro, não é? Exatamente. Qual é o seu olhar sobre os best-sellers que estão arrumados nas prateleiras da literatura e dos seus autores? Ou seja, aqueles livros que vendem mais por cá e lá fora. Mas por cá? Bom, eles têm do fundo, esses best-sellers, eles em geral têm todos uma característica. São historietas muito simples, não é? Tocando sempre os mesmos temas, não é? É o tema do amor, da traição, da ambição, digamos, é tudo isso, não é? São todas essas coisas que se faz ali com muito sangue, muita coisa, né? E que, digamos, fascina o leitor pouco exigente em relação àquilo que escreve. Há muita má literatura best-seller em Portugal? Alguma, não é? Há alguma. Digamos, com frequência saem livros que se percebe, não é? Que, olha, isto vai vender muito. Aliás, há também coisas... A gente conversa disto nas editoras, não é? O que é que está a dar? É a expressão. Vamos fazer o que está a dar. E o Zeferino, enquanto editor, interessa-se por isso, pelo que está a dar? Interessa um pouco, não é? Pouco. Exatamente. Não me Mas então muito. joga poucas regras do jogo, não é? Porque as regras do jogo do mercado literário é ir atrás do que está a dar. A indústria, essa palavra. Exatamente. A indústria não falha sobre isso. Mas não é? há aqui uma coisa, não é? Que é preciso ter em conta, não é? Uma boa parte daquilo que é feito, no sentido de que é o que está a dar e, portanto, vamos fazer, é um fracasso. Nós não sabemos quais são os best-sellers que fracassaram, porque eles não foram best-sellers. E sabemos que o livro A, o autor, não é um best-seller. Sim, mas e quantos há que tentaram dar esse salto e não conseguiram? Havia uma história muito engraçada que me contou um dia um editor americano. A propósito de best-sellers, ele era editor de best-sellers e disse: é uma coisa terrível, o nosso problema, sabe qual é? O nosso problema é que nós fazemos um best-seller e, portanto, para que aquilo funcione, fazemos uma enorme tiragem. Né? E, portanto, num dado momento, quando aquilo está aí para a livraria, são caminhões a saírem dos nossos armazéns, espalharem aquilo. E depois, há um problema. Se aquilo funciona e nós não reagimos a tempo, né, pode deitar tudo a perder. E, portanto, o best-seller ainda está para provar que é um best-seller e nós já estamos a reimprimi-lo. Por vezes acontece que há os caminhões que vêm com as evoluções e há caminhões que saem com a nova distribuição. Pois. Está a ver? Pronto, a gente nunca sabe isso, não é? Mas era bom que se arranjasse uma maneira de saber o que é que foi feito com o best-seller e não funcionou. Não é? E no outro tipo de conversa é que há muita má literatura que vende muito. Sim. O que é que isso diz? Ou é da linha, o que é que isso diz de quem lê? Ou é da linha de que
o importante é ler, mesmo que se leia coisas com má qualidade. Não creio que seja isso. Não creio que a leitura de coisas de má qualidade venha a beneficiar uma leitura mais informada no futuro. Não. Não acho. Nem a criar leitores mais exigentes. Não acho. Não acho isso. E por isso também, quer dizer, digamos, eu acho que, digamos, sempre tentei reger-me por esta coisa. O livro é bom, então o escritor fez o seu papel. Agora temos nós que fazer o nosso. Ser editor é procurar agulhas de diamante num palheiro de muitos textos medíocres e mal escritos? Sim, de alguma maneira, não é? Nós temos a experiência, não é? Sobretudo antigamente tínhamos essa experiência, não é? Que era receber muitas centenas de propostas de edição por ano. Não é? E, bom, aquilo na maior parte dos casos eram coisas inconsequentes, não é? Eram coisas que não tinham... A gente lia 2 páginas e isto não presta, não é? E atualmente? Continua a receber muitos textos escritos que não têm qualidade. Exatamente, continua. E isso não... Quer dizer, bom, eu acho legítimo. Até há umas editoras que, digamos, os autores vão lá. Pagam para... Eu acho isso bem. Mas isso não é um trabalho... faz parte do seu trabalho, mas não inquieta. A maioria... Porque a maioria dos textos que lhes chegam são maus. Sim, a maioria dos textos, mas isso é normal. Eu acho isso perfeitamente normal. E depois aí vida. Esta ideia de escrever um livro é uma coisa, apesar de tudo, muito prestigiada. E muito difícil. Um bom livro é muito difícil de fazer, não é? Pôr ali o nome debaixo de um livro, na capa de um livro, é uma coisa extraordinária. E há muita gente que quer ter esse estatuto. Exatamente. Há muita gente que quer ter esse estatuto. Há muita gente que diz aquela expressão, diz, a minha vida dava um romance. Dava um romance se eu houvesse o autor para eu for escrever. Porque o romance não é, digamos, não se escreve sozinho. Exatamente. Pois é. Concorda com a editora Maria do Rosário Pedreira, também da Leia, que afirma ou afirmou numa conversa que eu tive com ela, que é cada vez mais difícil encontrar-se bons escritores, boas escritoras com menos de 40 anos? Não é fácil, né? Não sei em que circunstâncias é que a minha colega disse isso. Ela mas disse não é isto porque achava que os autores com menos de 40 anos com qualidade eram cada vez menos, e ligava isto à geração ecrã, à influência do audiovisual, e dizia que a maioria dos escritos que lhe propunham para publicar de autores com menos de 40 anos pareciam simples guiões de filmes. Sim, digamos, acho que ela é capaz de ter razão, não é? A verdade é que há também uma coisa, digamos, cada vez, digamos, a gente se torna adulto mais tarde. Ou, digamos, os jovens ficam cada vez mais tempo em casa dos pais, não é? Antes de se irem fazer a sua própria vida. E um bom livro precisa de maturidade. Há coisas destas, digamos, em tempos anteriores as coisas são muito mais rápidas. Eu dou-lhe um exemplo, não é? Para ser aqui caseiro. O Dom Pedro IV, né? Portanto, o rei liberal, né? Fez aquelas coisas todas, não é? Nos meios que havia na época, ir para o Brasil e esse caravela, né? E morreu com 30 e poucos anos. Pois. A ver. Mas é preciso maturidade para escrever um bom livro, não é? É onde quer chegar. Exatamente, é isso, não é? E se calhar isto deve estar a fazer alguma influência. Mas sente isso, que é difícil encontrar bons autores com menos de 40 anos. Sim. Aquela coisa que um escritor, digamos, aos 18 anos ou aos 20 anos escreveu uma obra-prima, acho que isso não é dos nossos tempos. Não é? Antigamente talvez fosse assim, não é? Mas agora acho que não. Eu acho que a Rosário tem razão. Muito bem, eu tenho mais um áudio para si e depois gostava de ter o seu comentário. Vamos? A sobrancelha subiu. Bom, eu tenho com o Seferino uma relação que tem mais de 40 anos, provavelmente, e que começou com esta coisa que é uma dívida que terei sempre com ele, porque foi ele que, digamos, me descobriu, vamos dizer assim, a mim e outros escritores africanos de língua portuguesa. Ele foi o grande autor desta aproximação da publicação
de gente que não era conhecida em Portugal, que era o meu caso. E lembro-me que o Zeferino estava presente em tudo, quer dizer, se era preciso carregar caixas, ele estava, se era preciso levar-me para percorrer o país inteiro de norte a sul, ele estava presente. Ia buscar ao aeroporto e tinha uma relação que rapidamente se transformou numa relação que já não era só profissional, mas era de amigo, de companheiro de viagem, e tenho essa dívida, digamos assim, se pode dizer, mas essa relação que confirma que ao nível do livro não é possível que seja de outra maneira. Isto é, a entrega é tão pessoal, quer da parte do autor, quer da parte do editor, que só podia ser assim. Então eu quero dar um grande abraço, porque essa relação entre eu, o Zeferino, a Patrícia, a Ana Maria, se transbordou daquilo que era a relação simplesmente funcional para uma relação de amizade, e o Zeferino visitou Moçambique mais que uma vez, e ali tive essa felicidade de poder devolver essa amabilidade que ele teve sempre quando me recebeu em Portugal. E o Zeferino foi um companheiro de viagem fantástico, mesmo com o seu fato habitual no meio do mato, fumando o seu cachimbo, que ele agora já não fuma, mas parecia uma coisa muito estranha, porque ali no meio do Kruger Park, no meio dos bichos da floresta, o Zeferino mantinha o seu porte quase aristocrático, digamos assim. Mas a oportunidade, a sua observação, a profundidade com que ele olhava aquele mundo era realmente um encontro que ficou para sempre. O Zeferino tem tantas histórias, o Zeferino escreve tão bem, nunca lhe ocorreu escrever, mesmo que seja sobre a sua vida tão cheia de episódios tão humanamente tão ricos, ou sobre qualquer outra coisa. Você nunca escreveu ou tem qualquer coisa escondida na manga? Bom, desta vez ouvimos o escritor moçambicano Mia Couto, biólogo também, um amigo seu, pelo que percebemos, autor multipremiado, com a arte e a missão de reencantar o mundo, e faz parte, e se calhar foi o primeiro de vários autores africanos em que apostou, tanto como o Onjaki. Como é que acontece esta relação com o Mia Couto? Essa acontece também, digamos, no plano profissional, não é? Uma vez apareceu-me lá na minha secretária um livrinho, não é? Com péssimo aspecto. Não é? Com péssimo aspecto. Péssimo aspecto. Uma capa muito... Uau. O papel do miolo também, tudo aquilo muito castanho, muita coisa. Estava assim, a gente pegava no livro assim com as pontas dos dedos e abria, né? O aspecto. Esta era a situação que havia em Moçambique, não é? Passaram por este purgatório. Anos que anos viu 80, 80 e tal, princípio de 90, por aí, né? Moçambique teve aquela guerra terrível, né? A seguir à independência, né? que quase destruiu o país, né? Então, do qual estão agora a tentar sair. E olhou para esse manuscrito. Olhei para ali, vi assim na primeira página, era um livro de contos, né? E li o primeiro conto. E fiquei fascinado pelo livro, pelo conto. Eu, ao fim, disse: é uma história de amor, mas contada de uma maneira, né? Que é um velho, já muito velho, né? Que vive com a sua velha, na sua cubata, no sítio perdido da África, não é? E o problema dele é que se ele morre primeiro que a mulher velha, a mulher, quando morrer, não tem quem lhe faça a cova. É uma coisa assim. Uau. A gente lia aquilo. Isto é uma extraordinária história de amor. É a história de amor de sempre, não é? Contada numa circunstância do meio da maneira. Percebe? Extraordinário, lindo, não é? É lindo. E pronto, decidimos fazer o livro, não é? Então lá publicámos, não é? E efetivamente depois, quer dizer, fui descobrindo e foi-se descobrindo, não é? Portanto, toda aquela
capacidade do Miyakoto de contar uma história de maneira a fazê-la, digamos, extremamente forte, não é? Dando palavras que ele próprio inventava. Pois, ele é conhecido por inventar palavras. Inventar palavras, embora muitas daquelas palavras não são correntes ali. São correntes de Moçambique. Porque eu lembro de uma vez, numa dessas viagens que ele fala aí, em que o Zeferino está de fato num ambiente mais quente, não é? Sim, ele tinha uma terra mais quente. Ele tinha essa habilidade de depois me receber sempre lá com uma recepção de luxo, e com frequência levava-me ao Kruger Park, que é logo ali, junto da fronteira, né? E uma vez eu ia com ele, com a mulher dele, e a minha mulher também ia, íamos os quatro, e estava uma patrulha no que manda parar, né? Manda parar a patrulha militar, né? E nós saímos do carro, né? O carro ia cheio de coisas, íamos para ficar uns dias lá no Kruger Park. Saímos do carro, afastámos-nos, e um dos soldados vira-se para mim e disse: não, o senhor fica aqui a presidenciar. A presidenciar? Exatamente. Então. é porque, digamos, às vezes havia pessoas a quem acontecia isto, afastavam-se do carro, os soldados andavam lá a ver se tinha coisas proibidas, e quando voltavam, as pessoas diziam: eu tinha aqui uma máquina fotográfica, onde é que está a máquina fotográfica? Claro. Havia coisas deste tipo, e eu dizia: para ficar aqui a presidência. E o disse: olha, está a ver, dizem que sou eu o culpado, mas não sou. Muito bem. O Miyakoto dá conta também da amizade e da cumplicidade que foram tendo, e curiosamente fala do seu porte quase aristocrático, Zeferino. Eu acho que o bigode, a barba e o bigode podem ajudar, e um fato no Kruger Park pode dar de facto esse lado. Não, mas o casaco está para mim como a mala está para as mulheres, não é? Percebo. Não conseguem andar sem aquilo. Claro. E eu não consigo andar sem os bolsos todos que o casaco tem. Tenho medo de me esquecer de alguma coisa em casa e depois fico irritado comigo. E vamos à pergunta de Miyakoto. Mas ele não disse uma coisa. Ele disse o quê? Ele não contou o episódio, que uma vez íamos lá no chip, não é? Eu ia atrás e disse: olha, Mia, está ali um leopardo. E o Mia diz: um leopardo? A gente nunca vê leopardos aqui. Fez marcha atrás, voltou para trás e lá estava o leopardo. E lá estava o leopardo. E quem é que viu? Quem é que viu? Eu que vi. Sempre com um olho. Exatamente. Um bom olho para a literatura e para as feras. E sobre feras, os autores e as autoras podem ser feras? Pode. Gostou aqui da ligação que eu fiz? Não tive muitos casos desses. Mas teve alguns. Tive um ou outro. E como é que lidou com a fera? Lidei mal. Mal? Exatamente. Mordeu? Mordeu, sim. Houve uma que me mordeu. Mordeu-lhe ou o Zeferino mordeu? Não sou capaz. Não, mas mordeu-lhe como? Mordeu-me porque, digamos, eu trabalho com as pessoas com um lado de confiança. E isso às vezes pode acontecer. Isso magoa-lhe? Quem está do outro lado, se vê toma a desconfiança como fraqueza, pode ser cruel. Pois. Não vou contar a história concreta agora, que não é o caso, mas isto... Queremos nomes, Zeferino. Não é caso para isso. Não é? Sim. Mas vamos... ia lançar um nome que já partilhou, que foi uma relação desafiante, de um nome maior, Sofia de Melbreiner. Sim. Não sei se era uma fera, mas que não era a autora mais fácil de editar, não é? Olha, essa que era verdadeiramente uma aristocrata. Era, pois, sim. Bem sabemos. Essa e era. Aí, Zeferino ia com o seu melhor fato. Muito bem tomado. Eu pensava nisso, porque a Sofia tinha o seu editor, como tinha o seu cabeleireira, como tinha o seu isto e o seu aquilo. Como é que conseguiu seduzir, entre aspas, a Sofia para a caminho? Sendo que ela era já conhecida, não é? Claro, ela já é conhecida, digamos, tinha muito admirada, e eu tinha também uma grande ambição, nomeadamente para a poesia dela, particularmente a poesia. E acontece que uma vez, numa festa do 14 de julho, na Embaixada de França,
eu estava lá e estava também ela, que eu não tinha nenhuma relação pessoal com ela, não é? E estava o Almeida Faria e de repente o Almeida Faria disse: olha, Sofia, este é que é o meu editor. Eu nessa altura era editor do Almeida Faria. Como está? E eu nesse momento tive uma epifania? Uma epifania, uma espécie de epifania. E, como está? Então, e eu disse: olha, Sofia, já agora. E já agora? Queria lhe dizer uma coisa. Era o seguinte: os seus livros, toda a sua poesia está espalhada numa quantidade de livros. Isso é uma coisa extremamente difícil de encontrar. Não existe, estou esgotado, não é assim, ninguém sabe bem. E quero que eu lhe faça uma proposta de editar toda a sua poesia. Num só livro? Pode ser um só volume, pode ser 2, pode ser 3. Enfim, eu posso, se quiser, eu faço-lhe uma proposta. E ela disse: isso é uma boa ideia, né? Apareça lá por casa, então, e a gente conversa. Né? E começou assim. E começou assim, essa relação. Exatamente, começou assim. Entretanto, sei que chegava a mandar parar as máquinas da impressão quando um poema, por alguma razão, não tinha a palavra certa, apesar de Sofia já ter enviado o livro, já ter enviado o manuscrito, mas depois voltava com a palavra atrás porque lhe faltava qualquer coisa ao poema. Havia qualquer coisa que estava, digamos, estava inquieta porque não estava aquilo bem, quer dizer, o poema vinha. Ela escreveu daquela maneira, mas não estava bem. Achava ela, não estava. A poesia, ela própria dizia: poesia é uma coisa que vem do céu e a gente recebe. Né? Mas ali há uma coisa qualquer, houve aqui uma interferência, ali não está bem. E deu-lhe algumas dores de cabeça porque teve que parar as impressões assim. Exatamente, de repente. Eu acho que foi o último ou penúltimo livro dela que publicámos, né? Que ela telefonou-me um dia e disse: olha, o livro como é que está? O livro está na tipografia. Mas já está a imprimir. Já deve estar. Mas aquele poema, o poema das ondas, você lembra-se, no poema das ondas, que não está bem. Então como é que eu faço? Não sei. Eu vou ver. Vou telefonar para a tipografia. Eu já lhe ligo de volta. E perguntei ao meu colega que tratava desta tipografia: vê lá como é que está. Vão imprimir agora. Mas não começaram ainda, vão imprimir. Então para a máquina. Outra pessoa no seu lugar, outro editor, editora, com outro tipo de perfil, mesmo que soubesse dessa informação, porventura teria dito: já está impresso. Claro, sabemos disso. Tentação maior, não é? Porque outros valores se levantam. Porquê é que mandou parar a impressão? Porque se ela diz que o poema não está bem, não está bem. Não é? E mais uma vez do lado do livro e sim, da autora. Porque, digamos, no fundo, qual é o problema, não é? Qual é a diferença? Portanto, entre um livro que tem um poema que o autor acha que está mal e uma máquina parada, a parada façam outra coisa. É que isto é mais importante, não é? E estou lá, fui à casa dela. Mas a Sofia, eu gostava muito lá ir, e era muito. Eu gostava muito dela, não é? E estava ali. Curioso dar esta questão que muitos sabem, não é? Zeferino, homem de esquerda, comunista, e a Sofia, mulher de direita. Exatamente. Mas ela era aristocrata nesse sentido, que era uma coisa de pensamento e sentimento superior. Né? E, portanto... Um olhar livre, é isso? Exatamente. Não tinha preconceitos, digamos assim. Não tinha preconceitos nem exibições de classe, nem coisas dessas. Ela olhava e ela procurava a essência das coisas. Né? E provavelmente encontrou em mim uma pessoa em quem, digamos, que publicava a poesia e em quem se podia confiar também neste sentido. Quer dizer, se houver um poema que faça parar uma máquina, ele faz parar a máquina. Né? Eu acho que ela tinha esta percepção, digamos, que estava a falar com uma pessoa que podia apresentar estas características, né? E eu gostava muito dela. Né? A Sofia foi suficientemente lida e percebida?
Eu acho pelos que, críticos e por quem a... sim, a Sofia é muito admirada e até, Leu. digamos, é um caso raro, se não único. Né? Toda a gente gosta da Sofia. Ninguém diz qualquer coisa de negativo em relação à Sofia. A poesia dela é realmente extraordinária. Eu acho que, digamos, ela tem uma coisa que tinha o Fernando Pessoa e tem alguns poetas, não é? Mas não todos. Não é? Ela tinha uma concepção do mundo por trás. Não é? Por trás da poesia dela. E a poesia dela é a expressão disso mesmo. Não é? Da sua relação com os outros, da sua relação com o mundo. Não é? Isto faz da poesia dela uma coisa extremamente valiosa. Uso a palavra valiosa em vez de qualidade, outras coisas assim. Valiosa porque nos é, digamos, para quem sabe ler, né? E era bom que muita gente soubesse e que ele leia atentamente. É um elemento precioso para a nossa própria formação. Aliás, o poema mais citado e lembrado do 25 de Abril é de Sofia. Exatamente. Né? O dia inicial inteiro e limpo. Inteiro e limpo. E, bom, quer dizer, depois disso, a gente tem dificuldade em saber como é que vai classificar o 25 de Abril, não é? Não assim, não é? Se não assim. Não é? É essa coisa que a poesia dela tem, não é? De inscrever o tempo, não é? Exatamente. Na poesia. Exatamente. E eu acho que aí, digamos, é que ela teria, acho eu, nunca a vi queixar-se, mas ela teria razões de queixa, porque o pensamento dela é muito profundo. E acho que a crítica, de modo geral, sendo sempre muito elogiosa, não ultrapassa um preconceito que digamos, a Sofia é muito bela, a poesia da Sofia. Né? Bom, mas quer dizer, há outro lado da beleza, né? Que torna a beleza efetivamente bela, para a qual é menos chamada a atenção. Ou seja, os críticos ficavam pela forma. Mais isso, exatamente. Sim. E mergulhavam menos no conteúdo. Exatamente. Eu acho que tem uma deficiência porque, no fundo, quer dizer, desde há muitos séculos, não é? Das mulheres espera-se sentimentos, não é? E beleza. Não se espera inteligência. Não é? Pois. E ela foi desconsiderada nesse ponto. Aliás, no documentário da Cláudia Varjão sobre as primeiras eleições livres, fala-se de que ela terá sido convidada, Sofia de Mello Breiner, se não estou enganado, para embaixadora em Paris, de Portugal. E portanto, ela queria estar nesse papel, tinha todas as condições para isso, e houve um homem do antigo regime que vetou por ser uma mulher. Pois. Não, achava que uma mulher não representaria bem o país numa bem embaixada. Sim. Ela, digamos, como eu disse, a admiração pela Sofia é universal. Embora, digamos, no meio de que ela vem, não é? Portanto, daquela aristocracia, digamos, muito preconceituosa, essa assim, não é? Ela, digamos, não era muito bem vista, não é? Não era? Não era muito bem vista e, digamos... Era uma desajustada, mesmo no ambiente familiar, ela era considerada, digamos, uma mulher com ideias que lhe deviam ser alheias, mas não era. Eu vou pedir ao Zeferino para ler o texto que escolheu ler da Sofia, mas antes temos que responder à pergunta do Miyakoto, que ficou por responder. A pergunta do Mia era: o Zeferino, com tantas histórias e a escrever tão bem, com tanta história de vida e também com tantas histórias por contar nos bastidores dos livros, se nunca lhe ocorreu escrever sobre a sua vida ou sobre outra coisa qualquer. Não, eu tenho uma péssima memória. É uma memória que perdeu muita coisa. Mas ainda se lembra de muita. Olha, aqui tem dado conta disso, não é? Mas perdeu muita coisa. E por outro lado, creio que em relação a algumas coisas, a memória já mexeu um bocadinho nelas. E não seria fácil eu, digamos, constituir ambiente, uma coisa. Mas a memória é sempre para todas as pessoas
uma ficção baseada numa história verídica, Sim. porque é uma construção sobre isso. Mas aqui tinha a riqueza não só das suas memórias, mas também o seu pensamento hoje sobre o ontem, não é? Não, mas quer dizer, há aqui depois um outro aspecto, não é? Pois. Que esse sim, que é o mais importante e que já está desde o início. É que não se escreve um livro com uma perna nas costas. Não é como a filosofia. Não é como a filosofia. Mas acha que não teria unhas para escrever um livro sobre a sua vida? Acho. E dar-me muito trabalho. Escrever um livro são centenas de horas de trabalho, digamos, já não contando com aquilo que se deita fora, não é? Não estou a virar para isso. Não? Não tenho tempo. Não tem tempo? Não tenho tempo. E ele agora, para despender um pouco do seu tempo, para ler o texto que trouxe no livro Obra Poética de Sofia, de Mel Brainer, e vamos ouvir e depois vai-me dizer porque é que escolheu esse excerto. Este texto, digamos, é um texto, é uma das artes poéticas da Sofia. Ela escreveu este texto em prosa sobre a poesia. Escreveu 5 artes poéticas, né? Este é o número 2, que é aquela que eu gosto mais de ler, e já li isto infinitas vezes, né? Porque acho que isto é uma lição também para nós. Isto pode ter a importância. Agora dizer uma coisa que parece uma estupidez, né? Mas isto pode ter a importância para uma pessoa, como tem, por exemplo, uma das cartas do São Paulo. Eu acho que isto aqui é uma coisa sobre a poesia, mas também sobre a vida e sobre a atitude das pessoas perante a vida. Vamos ouvir. Então chama-se Arte Poética 2 e diz o seguinte: a poesia não me pede propriamente uma especialização, pois a sua arte é uma arte do ser. Também não é tempo ou trabalho o que a poesia me pede. Nem me pede uma ciência, nem uma estética, nem uma teoria. Pede-me antes a inteireza do meu ser, uma consciência mais funda do que a minha inteligência, uma fidelidade mais pura do que aquela que eu posso controlar. Pede-me uma intransigência sem lacuna. Pede-me que arranque da minha vida que se quebra, gasta, corrompe e dilui, uma túnica sem costura. Pede-me que viva atenta como uma antena. Pede-me que viva sempre, que nunca me esqueça. Pede-me uma obstinação sem tréguas, densa e compacta. Pois a poesia é a minha explicação com o universo, a minha convivência com as coisas, a minha participação no real, o meu encontro com as vozes e as imagens. Por isso o poema não fala de uma vida ideal, mas sim de uma vida concreta. O ângulo da janela, ressonância das ruas, das cidades e dos quartos, sombra dos muros, aparição dos rostos, silêncio, distância e brilho das estrelas, respiração da noite, perfume da tília e do orégano. É esta relação com o universo que define o poema, como obra de criação poética. Quando há apenas relação com uma matéria, há apenas artesanato. É o artesanato que pede especialização, ciência, trabalho, tempo e uma estética. Todo poeta, todo artista é artesão de uma linguagem. Mas o artesanato das artes poéticas não nasce de si mesmo, isto é, da relação com uma matéria, como nas artes artesanais. O artesanato das artes poéticas nasce da própria poesia, à qual está consubstancialmente unido. Se um poeta diz obscuro, amplo, barco, pedra, é porque estas palavras nomeiam a sua visão do mundo, a sua ligação com as coisas. Não foram palavras escolhidas esteticamente pela sua beleza. Foram escolhidas pela sua realidade, pela sua necessidade, pelo seu poder poético de estabelecer uma aliança. E é da obstinação sem tréguas que a poesia exige que nasce o obstinado rigor do poema. O verso é denso, tenso como um arco, exatamente dito, porque os dias foram densos, tensos como arcos, exatamente vividos.
O equilíbrio das palavras entre si é o equilíbrio dos movimentos entre si. E no quadro sensível do poema, vejo para onde vou, reconheço o meu caminho, o meu reino, a minha vida. Uau! Obrigado. Isto é um texto extraordinário. É maravilhoso, é uma lição, É uma aula. Exatamente, eu sirvo disto como lição para a vida. Não? É uma lição de vida e de literatura e de poesia. Exatamente. Uau! Eu agora tenho mais um áudio para si e depois continuamos. Vamos? Sim. Sou sua autora desde 2007, com muito orgulho, e poderia preencher este programa com múltiplas histórias sobre situações, umas muito bonitas, outras difíceis, outras tristes, outras poéticas, que nos aconteceram durante a criação, a construção, a discussão, a revisão ou a apresentação de cada um dos livros. Mas eu acho que essa relação é uma relação muito íntima. Esta coisa de trocarmos palavras e discutirmos palavras e ideias, sobretudo quando elas ainda não estão bem fixas no papel, é qualquer coisa de muito bonito e muito especial que toda a gente deveria ter. Mas que não sei se é uma coisa para partilhar assim em público, pelo menos não assim em tom de conversa. O Severino sabe que eu o admiro muito e que tem em si um exemplo. E muitas vezes quando tenho situações em que, sei lá, me apetecia tirar coisas pela janela fora ou que duvido se deveria estar a fazer o que estou a fazer, tenho assim muitas vezes como referência de certa calma, de uma certa lucidez e sobretudo fascina-me muito o entusiasmo e o fascínio que tem por tudo o que faz e a vontade com que o faz, a convicção e a militância. Acho que é uma coisa que nós partilhamos muito, fazer tudo com militância, com dedicação, com objetivo. Mas o que eu gostava mesmo de lhe perguntar era, com tantos prémios que tem, desde o prémio Camões aos APEs, não é? Mas ao Nobel, não é? O único da literatura portuguesa, com tantos autores com quem já trabalhou e que vem do Saramago, à Sofia, ao Miyakoto, ao Jacques, ao Sandro. O que é que ainda não fez e que tem aí guardado? E eu sei que estas perguntas não se fazem, mas assim um daqueles projetos ou que esteve quase a fazer e depois por algum motivo não aconteceu, ou que ainda gostaria muito de fazer e está aí assim e que ainda lhe faz assim brilhar o olho quando pensa nisso. E que projeto seria esse e como é que nós pomos já isso a andar já para o ano que vem? Um grande abraço. Obrigado, Patrícia. Acabámos de ouvir a escritora e artista transdisciplinar Patrícia Portela, sua autora, a autora de Zeferino Coelho desde 2007, que acaba de publicar, já agora, o interessantíssimo e importante livro Manual para Andar Espantada por Existir, da Caminho Claro, e a Patrícia é autora de tantos outros livros, como Crónicas Fora de Jogo, Ifan e Dias Úteis. Zeferino, antes da pergunta, que comentário sobre estas palavras da Patrícia? Bom, a Patrícia é uma autora muito, digamos, muito sensitiva, não é? Portanto, e expressa-se, está bem expresso nessas palavras que ela acaba de dizer, não é? Claro que, digamos, uma das partes, digamos, que ela integra na sua obra literária é o exagero, não é? Por vezes, quer dizer, ela dá muito bem, digamos, este exagero como a técnica para pôr em relevo certo tipo de coisas, não é? Mete uma lupa exatamente, e a gente vê melhor, aquilo que já ampliando. Exatamente, ou que nunca tinha visto, não é? Exato. E olha, isso afinal, é o papel muitas vezes de um escritor, não é? Exatamente, este papel é uma coisa muito de olhar importante para o que ninguém vê ou de ampliar, não é? Exatamente, isso ela, digamos, tem uma técnica muito particular de fazer isto, e isto faz um encanto e o brilho da sua obra. Bom, digamos, o que é que eu gostaria de fazer? Já vai à pergunta, mas antes de irmos à pergunta, um escritor, muitas vezes a forma como escreve também é a forma como vive, não é?
E portanto a Patrícia porventura também tem estas características, não é? Pois sim, digamos. E também é uma grande cúmplice e Exatamente. já uma amiga, faz parte até de um grupo de autores e autoras que acompanha nas últimas décadas, não é? E esse seu olhar de renovar a literatura com estas vozes também importa trazer. A Patrícia tem uma particularidade, que ela tem uma imaginação muito vibrante, não é? Que aliás até se lhe vê nos olhos, não é? É verdade. Que ela, entusiasmada sempre a falar. Exatamente. E é muito dérmica, não é? A sentir as coisas. Exatamente. Toda ela vibra com certo tipo de coisas, ideias às quais ela não resiste, não é? E depois vai trabalhando. Bom, sempre espantada, são das palavras. Exatamente. É preciso ter uma certa atitude em relação a... porque eu percebo, não é, que, digamos, as ideias que lhe vêm à cabeça, não é, e a forma que ela te quer dar, ou aquilo é expresso de maneira perfeitamente correta e tudo certinho, todas as palavras ali colocadas, digamos, de modo a encaixarem bem umas nas outras, não é? Para que por detrás salte uma ideia, não é? Isto, digamos, não é fácil, não é? E envolve assim, dor, tormenta, frustração, que ela muitas vezes partilha consigo. É parecido, sim. E é parecido com o tal poema da Sofia, Ondas, Voz, Ondas, não é? Que é uma coisa, que é uma música. O poesia da Sofia também tinha muito isso, digamos. Aquelas palavras, né, são as palavras certas, né? Se ela põe, digamos, como vimos aqui no texto, ela escolhe as palavras não é por serem bonitas, não é? Não é verdadeiras. Não é um artesanato. Exatamente, não é um artesanato, não é uma obra de arte, não é? Isso também se sente muito com a Patrícia, não é? E por isso eu não vou dizer aqui, quer dizer, vou só dizer que esta coisa este livro que saiu agora, não é? Manual para andar espantada por existir. Por existir, digamos, isto foi fazendo, diz-me a minha colega, não é? Com muita irritação lá, como é que trata do assunto. Este livro teve 22 provas. Pois. E efetivamente teve 22 provas, e isto não pode ser. E portanto, da nova geração, a Patrícia é desafiante a esse nível. Exatamente. Também. É o parem as máquinas. Exatamente. A Patrícia também é da linha parem as máquinas. É uma palavra. Mas a Patrícia exagera. A Sofia, apesar de tudo. A Patrícia é mais. Sim. Endiabrada do que a Sofia. É mais impositiva. Não é? Mais endiabrada. A Sofia, porque é mais difícil dizer não à Patrícia do que à Sofia. Uau! Pode não parecer, mas é. Eu é que sei. Pois é. Essa barba branca não se constrói sozinha, não é? Pois, claro. Muito bem, obrigado. E a Patrícia lança aqui uma boa pergunta. Com tantos prémios e tantos autores, o que é que ainda não fez e tem aí guardado? Ou algo, que é outra pergunta, algo que esteve quase para fazer, algo que queria muito e por uma razão qualquer, isto também é ao avesso, as falhas interessam-me sempre muito. Sim. Por uma razão qualquer, por um motivo qualquer, não fez. Nem fiz nem farei. Portanto, não fiz nem farei. Não fiz nem farei. Mas não fiz nem farei o quê? Não fiz nem farei. O quê? É isso que ela quer. Não farei. Porque ela quer que falem qualquer coisa. Mas não vou falar. Mas diga qualquer coisa. Mas não vou falar. Não vai deixar as pessoas nesta ânsia. Não, mas fica entre mim e ela. Sim. Vai ter que ficar entre mim e ela. Meu Deus. Não é... Mas era algo que a Patrícia sugeria que fizesse? Sim, ela tem uma ideia, mas eu acho que a ideia não é produtiva, portanto não vale a pena. Não é produtiva o quê? Não ia vender? Não ia... Sim, não é produtiva em si mesma, não é daquelas ideias que a gente, ela pega numa coisa do Zé Gomes Ferreira, do João Sem Medo, e faz uma derivação devidamente extraordinária, não é? É o que a Patrícia fez com o João Sem Medo do Zé Gomes Ferreira. Depois partiu desse livro e fez uma variação sobre um tema. O livro podia se chamar assim: Variação sobre um tema de José Gomes Ferreira. Muito bem. Mas gosto deste título. Mas à parte do que a Patrícia queria que fizesse,
que projeto, que livro anda na sua cabeça ou que pode partilhar, que gostava de fazer? Digamos, o editor tem sempre a vantagem que tem a ver sempre uma série de livros, não é? Para fazer coisas mais diversas, não é? Da maneira que o que eu me preparo para fazer, digamos, é aquilo que os autores me vão entregar, não é? Já saiu este ano, este livro da Patrícia, não é? Estou a preparar à espera, não é? Portanto, que termine uma coisa que estou a pensar que vai ter um imenso êxito, porque é uma coisa nova, não é? Que é a transposição de um livro de Isabela Figueiredo, o Caderno de Memórias Coloniais, numa novela gráfica. Que está a ser feito, está quase completo, não é? Muito interessante. Pela Júlia Barata, que é uma portuguesa que vive em Buenos Aires, não é? E que está a fazer uma coisa extraordinária. Não tenho aqui nenhum exemplo das pranchas que ela já fez, mas estou com grande expectativa em relação a esse livro. E é este ano? Bom, é isso, elas é que respondem. E o Zeferino? O meu problema é sempre esse. São umas endiabradas. Já estamos quase a meio de agosto. E nada. E não há livro. O Zeferino é muito de ligar para dizer quer novo livro, escreve, de criar ritmo nos seus autores e autoras? Eu gosto de fazer isso, né? Porque, digamos, nesta altura do ano, e agora até vou intensificar. Nas chamadas e nos almoços. Em setembro eu tenho que apresentar um plano editorial. E portanto tenho que ver, quer dizer, já fiz algumas chamadas, vou fazer outras, não é? Agora este período é péssimo porque muitas pessoas estão em férias, não é? Estão a mergulhar, pois, e não respondem aos e-mails. Aparece aquela resposta automática a dizer não me chatei, largue-me que eu tenho mais que fazer. Mas já estou a fazer isso, já fiz alguns telefonemas e já teve umas boas respostas. A questão é Olha, a Patrícia deve-me um livro importantíssimo, não é? Já me prometeu agora fazer até ao fim do ano, vamos ver se faz, não é? Da Alexandra Lucas Coelho tenho em princípio 2. A Joana Bertolo disse-me que dá um livro de contos, não é? Etc. Pois, a questão é depois eles surgirem. Exatamente. Mas é muito chato nisso. Faz marcação cerrada quando quer muito um livro? Não faço. Não? Não faço marcação cerrada. Como é que eu posso fazer marcação cerrada, não é? Digamos, o facto os escritores fazem um trabalho criativo e, digamos, isso não se sujeita a horários e coisas. Pois. Quando me entregam os livros, eu não tenho outra coisa senão conformar. Pois. Aos 80 anos, continua a publicar desta maneira, tanto, quer e vai editar até morrer? Vamos ver, não sei, não é? Portanto, não sei como é que vou morrer. Digamos, na realidade não penso, até nem penso muito na morte, não é? E mesmo a relação com a saúde e tudo isso, eu consegui convencer-me a adotar uma filosofia. Alguma coisa eu aprendi na Faculdade de Letras do Porto, que é o seguinte: quando vou ao médico, o médico diz, olha, eu tenho aqui uma coisa complicada. E tão complicada como, não, isto tem que se tratar, isto não. Então, e o senhor trata? Trato, sim, claro que eu trato isto, então pronto. Olha, agora o problema é seu, deixa de ser meu. Né? Só não consigo fazer isso quando me dói. Né? Pois, mas tem levado e consigo convencer-me disso, não é? Tenho aqueles achaques próprios da idade, não é? Vou com uma certa, sou um frequentador assim no Hospital de Santa Maria, mas pronto, quer dizer, faz parte, não é? Até o Hospital de Santa Maria fica a meio caminho entre a minha casa e a editora. Veja. Vou perguntar outra vez, gostava de editar até morrer? Gostava. Sobretudo gostava de não morrer, não é? Pois pode ser o primeiro, sim, não é? Sim. Dava um bom livro. O homem que decidiu não morrer. Exatamente. Dá mais ou menos assim. Acha que isto é um bom título? Talvez, sim. O homem que decidiu não morrer. Podia ser um título para o Saramago. Mais ou menos, não é? É um título a Saramago, não é? Sim. Pronto. Mas não. Eu, digamos, adoto a filosofia do Spinoza, que é o filósofo que eu mais admiro. Não é? Nós somos apenas a natureza, somos natureza, não é? Não surgimos, não é? Como evolução natural. Natural no sentido que somos um produto da natureza e vamos ser reabsorvidos pela natureza, porque esse é o modo do movimento da matéria, não é?
e tento convencer-me disto. Evidentemente que, quando chegar ao momento, não sei o que é que vou pensar, não é? Mas o que eu espero é que, sim, que não seja uma coisa tranquila. Mas acho que ainda vou viver alguns anos. Como é que gostaria de ser recordado? Gostaria muito de ser recordado, primeiro, pelos meus netos. Gostava de ser recordado por eles como um avô simpático. E pelos livros que editou? Sim, digamos, apesar de tudo, esta profissão de editor, né? Os livros são uma coisa que fica. O editor teve um papel modesto nesses livros, né? Simplesmente reproduziu-os em tantas cópias e vendeu-os, né? Portanto, é uma coisa modesta, né? Agora, como ele está perto da vida literária, né? Ele até, de alguma maneira, contribui para essa vida literária pelo seu trabalho artesanal, pelo trabalho que realiza, né? De alguma maneira, ele acaba por beneficiar do prestígio, né? E a vida literária dá, sobretudo a quem a constrói, né? Mas também quem anda perto também acaba por ser um bocadinho beneficiado com isso, né? Diz que os autores, os escritores são eternos porque continuam com os livros, e um editor também pode ser eterno nesse ponto de vista. Digamos, eu não sei, digamos agora, quem é que teria sido o editor da primeira edição da Ilíada? Pois. Não sabemos quem foi. Verdade. Não. No entanto, nós sabemos quem foi um editor que aspirava a ser eterno, que foi aquele que já não me lembro do nome dele, que incendiou o templo para se tornar célebre, para ficar o nome dele ficar na história. E ficou. E ficou. Exatamente. Pois é. Bom, estamos a chegar ao fim da nossa conversa, mas queria dar música a este nosso momento, à nossa conversa. Trouxe algumas músicas, uma delas, o Desfado, da Ana Moura, não foi? Sim, porquê? Sim, foi uma das coisas. Bom, eu não gosto muito de fado. Mas trouxe um fado. E trouxe um fado, não é? Porque também é na voz da Ana Moura, não é? Para a voz dela, não é? Que é uma voz muito, digamos, quente. Exatamente, entra bem no ouvido. E Desfado também desconstrói um pouco. Exatamente, é esse sentido de desconstrução, não é? De brincadeira com a própria coisa que eu até, né, digamos, eu esqueço-me das músicas que ouço, não é? E não presto nenhuma atenção, não é? Mas há coisas que me ficam, que me prendem, e esta foi uma delas. E trouxe também o Acordai, essa música tão que faz parte da nossa memória pelas razões óbvias, de Fernando Lopes Graça. Então, sim. Do tempo em que, digamos, naqueles músicas estudantis em que participei, no que a gente cantava isso, não é? E cantava de facto com uma força que nunca, porque a polícia estava lá fora. E era preciso. Exatamente. Aquilo é dito em condições muito particulares, né? Que davam à voz, não é? Uma força especial. Cheio de mensagem, aquela coisa assim, de revolta. Exatamente. E vontade de liberdade. Como disse essas canções de Lopes Graça, enfim, eu tenho essa, não é? Porque se calhar tem uma grande atualidade. E se calhar precisamos mais estar acordados. Exatamente. Não? Sim, precisamos acordar. Mas trouxe também uma ópera, um bel di vedremo, da ópera Madama Butterfly de Puccini. Exatamente. Não é? Exatamente. E porquê esta? Porque essa coisa, tudo a maneira como canta a Callas, não é? Digamos, aí digamos, é um momento em que o som é uma coisa orgânica, né? Toca naquilo que toca digamos, no lado imaterial, digamos, que do homem, não é? Sobretudo a parte final, não é? Esse som que ela emite, não é? É uma coisa faz parte da materialidade da natureza, não é? São as cordas vocais, não é? Dela que produzem esse som. Que atingem o sublime. Exatamente. E que essa, digamos, isso é um produto da natureza e, digamos, o pensamento, o sentimento que ela toca, não é? É também um produto da natureza. Digamos, o homem é um todo, como diria o Damásio, não é? É um todo indivisível, não é?
E se quisermos encontrar na música a expressão disso, a expressão material disso, acho que essa área está muito bem conseguido. Bel Diventre. Muito bem. O que é também algo invisível, um todo invisível, mas importante na vida é o amor. E queria falar da sua relação e da sua parceria na vida e também na literatura com Ana Maria Magalhães, a sua mulher, e que com Isabela Alçada ambas têm durante largas décadas afirmado a coleção Uma Aventura, e que também o Zeferino acreditou nesta dupla, porque na altura ela não era sua mulher, não é? Não era, não é? Só aconteceu mais tarde. Essas coisas às vezes acontecem, não é? Pois. Estávamos os dois disponíveis e pronto. E estava um livro para acontecer e aconteceu o amor. Exatamente, aconteceu. E até duradouro, porque já lá vão mais de 40 anos, está a ver? Mas foi nisto dos trabalhos, da discussão dos livros? Foi no dia-a-dia, não é? Foi no dia-a-dia. Mas que aí, digamos, eu não conhecia ela de lado nenhum, não é? Nem a Isabela Alçada que escreve os livros com ela, não é? Mas isso apareceu lá. Quando nós começamos a publicar os livros em 82, e a proposta que fizeram foi também em 1982. E aqui, está a ver, nós tínhamos visto que, portanto, houve Alice Vieira com a Rosa, Minha Irmã Rosa, o Saramago com a peça de teatro e depois o Levantado do Chão. E elas duas com a coleção Uma Aventura, que se tornou rapidamente, né, que era um fenómeno. De vendas de êxito entre os jovens. Exatamente, eu suponho que nós teremos já vendido desde o início, à volta de uns 9 milhões de livros. 9 milhões de livros. Nós somos um povo de 10 milhões, não é? Meu Deus. Portanto, é uma coisa muito grande. Teve uma influência muito grande na difusão do gosto pela leitura. Precisamente quando, digamos, começava, graças ao 25 de Abril, a dar muita atenção a esse aspecto da nossa vida social, foi, digamos, como é que eu lhe ia dizer, não é? Elas fizeram uma proposta, não é? Eu levei aquilo para casa e mais um... Não fazia grande fé naquilo. Não fazia, não tinha motivo nenhum para isso, mas quer dizer, o motivo que eu tinha é que a esmagadora maioria das propostas que cá chegam não são convincentes, não é? Mas, um domingo, tenho que resolver o problema, vou aqui deste, afinal, quero ir brincar com o meu filho lá para fora, mas isto não demora mais que um quarto de hora. Pois. E então verifiquei que, digamos, que elas tinham escrito, continuam a escrever, digamos, um livro com uma técnica que é a técnica leva-me sempre esta imagem, que é a técnica da janela indiscreta do Hitchcock, não é? Aquilo que não acontece praticamente nada, não é? Portanto, um homem que está ali com a perna engessada com a janela. Num quarto a ver um suposto crime pela janela. Exatamente. E a gente, todavia, ficámos presos à história, né? Do princípio até ao fim, né? E com elas acontece o mesmo. Com elas acontece o mesmo. Como é que é a sua relação com Ana Maria Magalhães? Trocam ideias literárias sobre escolhas ou é uma divisão de águas muito forte? É uma divisão de águas. Ela não o aconselha de vez em quando? Não lê também? Sim, lê. Nós já lemos muito e tal e conversamos sobre isto aqui. Não perguntam uma segunda opinião a ela? Não. Eu aprendi bastante cedo que levar os problemas do trabalho para casa e os problemas de casa para o trabalho dá péssimo resultado. Pois. Então, sim senhor, até às vezes discordamos, vamos ao cinema, ela acha um filme magnífico, eu acho que não é, e não sei o que, e pronto, mas quer dizer, ali eu faço uma coisa e ela faz outra. São muito diferentes. Podemos discutir o que elas fazem, não é? Pois, bem, nessa lado eu sou editor. São muito diferentes os dois, nos gostos e nas escolhas. Nem por isso. Nem por isso. Nós temos quase a mesma idade. Não temos mas isso não quer dizer nada. Claro, mas temos um bocado a mesma história, não é? É que eu posso dizer? Sim, há diferenças, não é? Eventualmente eu sou um bocado mais rebuscado, não é? O que é isso, ser rebuscado? Quer dizer, gosto de coisas um bocado mais complexas e tal, que a gente descobre, assim, não é? Portanto, ela é, digamos, uma extraordinária leitora, não é? Porque lê as coisas e capta muito bem. Aliás, ela escreveu umas memórias
aquilo que querem que eu escreva. Mas escreveu Ana Maria Magalhães. Exatamente. E o Zeferino não. Uma coisa que se chama Antes que Seja Tarde. Não é? E Antes que Seja Tarde, Zeferino não É uma escreve. coisa grande. É uma coisa grande. É uma coisa grande, tem umas centenas de páginas, não é? Muito bem escritas. Não é? Pois. E até algumas páginas em particular que são excepcionalmente bem escritas. Eu digo isto com toda a vontade porque eu sou colecionador de memórias, diários, essas coisas todas. Ainda tenho lá uma quantidade de livros em casa que eu já não sei onde é que eu sei de meter com essa temática, não é? Portanto, eu li muita coisa. Tem a casa forrada a livros, imagino. Sim, uma parte da casa, uma parte. Eu não posso invadir o problema é o pó, Zeferino. É o que se costuma dizer. A melhor acha que o problema é o peso. O problema é o peso, dá cabo dos móveis todos. Eu já aluguei, aliás, um escritório. Já? Sim, era para eu ir lá trabalhar e tal. Cá embaixo, na região do prédio, não se está transformado em armazém. Não se renderá àqueles Kobo, Kindles, aqueles leitores digitais? Já pensei mais longe do que... Quer dizer, é para viajar? Sim, aquilo é bom e sobretudo porque estamos velhos, não é? E portanto a gente pode aumentar o tamanho da letra, não é? Pois, com o há livro essa não vantagem. Pode. Pois é, pois é. A idade, o envelhecimento chateia-o? É por isso, não penso muito nisso. Não pensa nisso? Não penso muito nisso. Se me impedisse de fazer o que eu quero fazer, se me impedisse de trabalhar, chateava-me, não é? Mas não impede. A vida tem sido boa para si? Eu acho que tem sido muito boa para mim. Acho que nos momentos certos tomei as decisões certas, não é? E estou a beneficiar agora disso mesmo, do resultado disso mesmo. De resto é uma vida normal, não tem nada minha vida não tem nada de excepcional. Dava um livro, a sua vida? Se houvesse quem o escrevesse, dava. Dava um bom livro? Acho que sim, se houvesse quem o escrevesse, mas não há. Mas dava um bom livro? Acho que sim. Qualquer coisa dá um bom livro. Qualquer coisa como assim? Qualquer vida? Qualquer assunto dá um bom livro. Tem que ser bem escrito. Exatamente. Como sabe, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas, a que pequenas coisas do dia-a-dia atribui interesse, beleza e tem gosto em dedicar tempo e atenção. Que pequenos grandes prazeres no dia-a-dia? Olha, os pequenos é acompanhar a vida dos meus netos, não é? Um ainda é muito novo, está na escola, o outro já é quase adulto, não é? E já é ajuda profissional de basquetebol, veja lá. Uau. Né? E portanto gosto de acompanhar aquilo que eles fazem, tudo isso com os pais deles, evidentemente. Não é? E depois, digamos, há uma coisa que eu gosto muito, não é? Que é de ir a uma praia que tenha uma esplanada tranquila e um quiosque de jornais ao lado, não é? Gosto imenso. Isso sabe a férias? Exatamente, isso é ótimo. E planeia fazer isso agora nos próximos tempos? Não, porque vou ficar em Lisboa, só vou passar 3 ou 4 dias ao norte com minha enteada, não é? E marido, e o resto vou passar em Lisboa. Aliás, Lisboa é um dos grandes centros de atração turística, porque aquilo que estou lá em Lisboa me vou embora. vai estar entre os turistas, a turista por Lisboa. Lá no meu bairro não há muitos. No seu bairro não há muitos. Obrigado, Zeferino. Obrigado eu. Portanto, promete vários bons livros na rentrée, no último semestre. Um livro novo que eu acho que vai dar alguma polémica, do Daniel Sampaio, né? É esta da coisa da Isabela Figueiredo, né? E várias outras coisas que poderão surgir se os autores e as autoras entregarem a tempo. E vamos, esta é uma coisa nova, vamos retomar a publicação de autores africanos de língua não portuguesa, que escrevem em inglês ou francês, e, digamos, numa coleção nova, que vai ser bastante mais ampla, chamada Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. Vamos ao Sul, chamado Sul, como é que se diz? Sul. Vamos lá procurar o que é que eles estão a dizer. Acho que estão no Sul, né? Nós que vivemos no Norte, né? Pois. No Sul estão a acontecer coisas muito interessantes. Vamos lá ver. De escritores africanos. Africanos e não só. E não só. Muito bem, obrigado. Obrigado eu. E terminou assim este episódio com o editor e cofundador da Caminho, Zeferino Coelho. Espero que tenham gostado. E sim, façam-se ouvir.
Enviem críticas, sugestões, opiniões, partilhem o podcast com a malta boa que vos rodeia. Podem encontrar-me por aí nas redes sociais. Gosto sempre de saber o que pensam, acham. Como sabem, o genérico deste podcast é da autoria da Márcia, feito com a colaboração do Tomara. As fotografias são de Matilde Fieschi. E a edição áudio é desta vez da Salomé Rita. Como sabem, vai haver uma edição ao vivo no dia 17 de setembro, no Teatro Maria Matos, às 21 horas. Gostava de vos ter por lá. Os bilhetes estão à venda na Ticketline e eu vou estar à conversa com o Hugo van der Ding e a Beatriz Gosta. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá, tenham boas conversas com empatia. Zeferino, como é que se despede das pessoas? Despedimos, olha, leiam sempre, não é? A melhor companhia que nós podemos ter é, de facto, a leitura. E eu sinto-me feliz, tenho muitos livros em casa. Muitos deles eu não li, só folhei, né? Mas está ali tenho aquela gente toda lá em minha casa com quem vou conversar todos os dias. Que bom, obrigado. Sete segundos é quanto basta para criar a primeira impressão e é quanto basta para que algumas fiquem consigo para sempre. Como um momento em que se apaixonou por algo realmente belo. As sensações, os detalhes, as possibilidades. Ou como o instante em que vir pela primeira vez o DS7 Edition France, forjado na mais pura elegância francesa. Como quando entrar a bordo e se envolver com o interior em alcântara preto, com pormenores em dourado e carmim. Uma experiência absolutamente única. Descubra a nova Edition France em dsautomobile.pt. Bastam 7 segundos.